Capítulo 9. Lugar marcado na eternidade. No fundo do coração de cada pessoa existe o desejo de viver eternamente. Todos costumamos ter a sensação de que deve haver algo além desta vida. Entendemos que a vida deve ser mais do que uma marcha para a morte. Esse desejo de imortalidade faz parte do nosso DNA psicológico. É um desejo inspirado por nossa esperança de que em algum lugar haverá um novo e brilhante amanhecer, quando a doença e o sofrimento nunca mais serão nossos senhores e a morte jamais reinará. Você já pensou por que os antigos egípcios construíram pirâmides? Por que razão o faraó egípcio Quéops juntaria milhares de pessoas durante 20 anos para que trabalhassem em Giza, nos arredores do Cairo, a fim de construir uma enorme pirâmide de 2,3 milhões de blocos de pedras, cada um pesando em média 2 ou 3 toneladas? Ele fez isso por causa da sua busca pela imortalidade. Em Atus, a antiga capital hitita da Turquia, no fim de um corredor estreito, eu vi gravuras de soldados marchando na direção dos deuses. Eles também estavam tentando encontrar o caminho para a imortalidade. Os babilônios a buscavam no magnífico templo dedicado a Bel-Marduk. Os incas em Machu Picchu, com seu maravilhoso templo no alto do Andes, buscavam o mesmo. Em Teotihuacan, um vasto complexo arqueológico a nordeste da cidade do México, os astecas construíram 2 magníficas pirâmides que não ficam para trás das pirâmides egípcias. Uma é dedicada ao deus Sol e a outra à Lua. Ambas exemplificam a busca infindável pela imortalidade. Talvez o monumento mais extraordinário seja o de Xi'an, na China, onde encontramos os guerreiros de terracota. O imperador tinha 20.000 soldados em seu exército e fez com que cada um deles posasse para artistas imperiais. Esses artistas fizeram 20.000 estátuas de terracota, cada uma com um rosto diferente. Ele queria que esses guerreiros o protegessem em sua vida futura. Em sua percepção, talvez eles fossem sua garantia de imortalidade. Como em cada civilização, os imperadores chineses também tinham um desejo insaciável pela eternidade. Esse desejo já foi muito bem descrito na Bíblia. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Neste capítulo, estudaremos essa questão por meio das Escrituras para descobrir como e quando Jesus nos oferece o dom da imortalidade. Desvendando o mistério da imortalidade. Momentos antes de subir de volta para o céu, Jesus disse aos discípulos que o coração de vocês não fique angustiado. João capítulo 14, versículo 1. Onde quer que eu vá, encontro pessoas com problemas. No fundo do coração, cada um deseja ter segurança, um futuro e uma esperança. Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado. Mas precisamos perguntar, por que ele diria isso? Neste mundo de aflições, decepções e tristezas, por que não deveríamos nos angustiar? Jesus tem a resposta. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Essa é a resposta do céu para a nossa questão mais urgente, para a nossa mais profunda necessidade. Jesus virá outra vez, trazendo com ele a vida eterna. O apóstolo Paulo acrescenta: eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Ele está falando de um mistério que os egípcios não puderam resolver, nem os heteus, nem os incas, nem os chineses, nem ninguém mais. No entanto, na palavra de Deus, o mistério é explicado. Nem todos dormiremos, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51. Com isso, ele quer dizer que nem todos morrerão, pois algumas pessoas estarão vivas quando Cristo voltar.
Mas não faz diferença se estivermos dormindo por um tempo na sepultura ou se ainda estivermos vivos quando Jesus voltar. Ele diz que todos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. O que Paulo quer dizer com transformados? Primeiramente, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15, versículo 52. Por incorruptíveis, ele quer dizer que nunca ficarão velhos, nunca adoecerão nem morrerão. Ao mesmo tempo, os que ainda estiverem vivos quando Jesus vier também serão transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Como Jesus virá outra vez? A segunda vinda de Cristo está muito além de tudo que já vimos, muito além de qualquer imaginação. A Bíblia ensina que será um evento literal, não algum tipo de atmosfera sombria, mística ou etérea de paz e amor. Algumas pessoas pensam que a vinda de Jesus é a chegada de um ser espiritual que vai nos conduzir à era de Aquário, mas não há nada sobre isso na Bíblia. Em realidade, Jesus disse o oposto, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Lucas capítulo 17, verso 24. O clarão de um relâmpago é ofuscante e espetacular, não algo vago que mal dá para notar. 2000 anos atrás, enquanto os discípulos tinham os últimos vislumbres de seu mestre a ele subir ao céu, 2 anjos que estavam ao lado dele perguntaram: Homens de Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. O mesmo Jesus que curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, perdoou e transformou pecadores, voltará à terra em glória espetacular. O apóstolo Paulo disse que Cristo virá do alto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ele não nascerá outra vez na terra. Ele não aparecerá misteriosamente em uma das grandes cidades do mundo realizando curas e milagres. Jesus fez uma advertência específica sobre isso. Ele disse: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26. Se houvesse um estádio e milhares de pessoas se juntassem ali para ver um ser de brilho intenso aparecer milagrosamente, e se ele desse visão aos cegos e os surdos passassem a ouvir? E se ele tocasse os paralíticos e eles saltassem curados? Será que você pensaria que esse realmente poderia ser Jesus? Se você não conhece a maneira como Cristo voltará nas nuvens em glória para que todo olho veja, até pode ser que sim. Mas a advertência de Jesus sobre isso é clara. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. A segunda vinda não é um sentimento vago de amor. Jesus não aparecerá como um ser de brilho intenso em algum estádio. Na verdade, diz a Bíblia: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Não há nada secreto sobre a segunda vinda. Jesus voltará com grande poder.
Ele virá com esplendor e glória. Todos o verão. Sim, isso inclui até os cegos. Pois seus olhos serão abertos. Isaías 35, versículo 5. E eles o verão em toda a sua beleza. Que glorioso será esse dia! E se faltarmos? E se faltarmos? Lembre-se das palavras de Paulo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Suponhamos que você vire as costas para Jesus. O que acontecerá se seu esposo ou sua esposa, seu filho ou sua filha, seu pai ou mãe forem salvos e você não? Na manhã da ressurreição, eles olharão para a incontável multidão de salvos, mas não encontrarão você. Eles procurarão pelo céu, mas você não estará lá. E o que acontecerá se os seus filhinhos forem ressuscitados e, ao procurar você entre a multidão, não virem o papai? Eles perguntarão: onde está o papai? E Jesus vai ter que explicar a eles: sinto muito, eu quis muito trazer seu pai para o céu, mas ele virou as costas para mim. Ele rejeitou o meu amor. O que poderia ser mais triste do que isso? Não há nada que você possa ganhar nessa terra que tenha mais valor do que a vida eterna com Jesus. Quando ele vier outra vez, haverá a mais gloriosa de todas as reuniões. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. 1 Tessalonicenses 4,17. Nunca mais nos separaremos. Pense no amor e na alegria que encherão o universo quando o povo de Deus se levantar para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 17. E Paulo conclui sua descrição desse evento de maneira gloriosa. Estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Essa promessa divina me ajudou a levar paz e confiança a uma família em desespero. Eu era o pastor de uma pequena igreja nos arredores de Chattanooga, em Tennessee. Um dia meu telefone tocou, era uma enfermeira ligando de uma clínica médica local. Ela disse: Pastor Finney, aconteceu algo trágico. Uma babá de uns 17 anos de idade acaba de entrar correndo no consultório, carregando o corpo inerte de um bebê de 6 meses de quem ela cuidava. O bebê estava azulado. Ele parou de respirar e morreu. A moça estava histérica. Ela deixou o bebê ali e saiu correndo. Antes de sair, disse: Por favor, chame o pastor Finney. A enfermeira deu o nome da família e perguntou: O senhor os conhece? Sim, eu os conheço bem. Estive várias vezes na casa deles dando estudos bíblicos e orando com a família, respondi. Pastor Finney, eles vão precisar do senhor. O senhor poderia ir lá? Imediatamente eu me dirigi para a casa daquela família. Quando entrei, encontrei a mãe sentada no sofá chorando desesperadamente. Seu esposo estava ao seu lado com o braço em volta dela, tentando inutilmente consolá-la. Coloquei a mão sobre o seu ombro e disse: Irmã, eu não posso nem mesmo começar a entender a dor pela qual você está passando. E seria um insulto dizer que entendo, pois não entendo. Tenho 3 filhos, mas eles são saudáveis e estão bem. Mas eu quero conversar com você sobre alguém que pode entender. Então, gentilmente, passei a compartilhar esses pensamentos. Houve um pai que amou muito seu filho, mas homens maus pegaram seu filho e o mataram brutalmente. Eles perfuraram suas mãos com pregos. Apertaram uma coroa de espinhos contra sua cabeça e introduziram uma lança ao seu lado. Com amor e com agonia, o pai assistiu a tudo isso. Em lágrimas, viu quando seu filho morreu. Eu não posso entender, mas o seu Pai Celestial pode. Eu não posso lhe explicar porque coisas ruins às vezes acontecem às pessoas boas. Nós vivemos em um mundo perverso em que mesmo pessoas boas sofrem os resultados do pecado. Você não tem culpa pelo que aconteceu. Talvez você queira se culpar por ter deixado seu bebê com a babá, mas a culpa não é sua. Em Jesus você pode receber o conforto e paz de uma maneira que você não conhece. E eu quero lhe falar sobre um dia em que você vai ver seu bebê outra vez e vai tê-lo nos braços de novo.
Nesse dia, aquelas pequeninas mãos vão acariciar seu rosto outra vez. Eu falei de Jesus citando as passagens bíblicas sobre sua vinda que dizem que o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Falei do glorioso dia em que as famílias serão reunidas e os bebês serão carinhosamente colocados nos braços das mães. Pais e mães que perderam seus queridos o abraçarão outra vez. Falei sobre a vinda de Jesus. Algum tempo depois, aquela mãe me disse: Pastor Finley, sabe o que me ajudou a atravessar aqueles tempos terríveis? Foi a esperança da vinda de Jesus. Se eu tivesse que pensar que nunca mais veria minha filha outra vez, isso teria arruinado minha vida. Agora, pastor, cada vez que visito o cemitério, cada vez que coloco uma flor sobre a sepultura, é uma flor de esperança, porque Jesus Cristo vem outra vez. Diante de algo tão solene, pergunto de novo: e se faltarmos? Hoje o mundo é dividido em muitas categorias de pessoas. Existem jovens e velhos, ricos e pobres, pessoas de todas as culturas, crenças e etnias. Mas com a autoridade da palavra de Deus, eu digo a você que, ao Jesus voltar, nada disso terá importância. Naquele dia só haverá duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Há algo mais sério e importante do que isso? Há algo mais significativo do que se preparar pessoalmente para a vinda do Senhor? A volta de Jesus e o fim da história. A segunda vinda de Jesus é a melhor notícia que poderia ser dada, mas não para todos. Para alguns será um dia de terror. Naquele dia, o povo de Deus vai olhar para cima e dizer: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, versículo 9. Para os salvos será um dia alegre de novos começos. Para os perdidos será um dia triste, trágico fim. Quando Jesus voltar em glória, eles correrão desesperados tentando se esconder. O apóstolo João teve uma visão dos perdidos naquele dia. Ele viu que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Ser salvo significa dizer agora mesmo: Senhor, escolho a Ti. Quero servir-te. A Ti entrego minha vida. Não quero nada entre minha vida e o Salvador. Senhor, comprometo-me contigo e com a Tua causa. Estar perdido significa dizer: Deus, quero viver minha vida à minha maneira, fazendo tudo o que quero fazer. Jesus disse: Estou de braços abertos para receber você. Perdoarei seus pecados, farei de você uma nova pessoa e encherei sua vida de coisas boas. Quero ser seu amigo e seu redentor. Meu desejo é que você esteja comigo no céu para sempre. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Escolhas determinam o destino. Deus já nos resgatou em Cristo. Ele nos escolheu para a salvação. Ele fez todo o possível para nos salvar. Nossas escolhas agora determinarão nosso destino. Ele nos escolheu. Agora nos convida a escolhê-lo e a aceitar o que já fez por nós. Ao abrirmos nosso coração para a salvação que ele nos oferece gratuitamente, seu amor nos transforma. Se não rejeitarmos seu amor, se não desprezarmos sua graça, e se não passarmos a viver uma vida centralizada no próprio eu, separados de Cristo, ele nos salvará. A pergunta não é: ele nos quer. A pergunta é: nós o queremos? A pergunta não é: ele nos aceitará. A pergunta é: nós o aceitaremos? A pergunta não é: ele nos quer no céu. A pergunta é: queremos estar lá com ele? Certa noite eu estava pregando em uma das grandes cidades da América do Sul. Naquela ocasião, fiz um apelo às pessoas para que se entregassem ao amor de Deus. Então, distribuí um cartão de resposta, convidando as pessoas a preenchê-lo numa demonstração de terem aceito Jesus, fazendo dele o seu Senhor. Li o cartão com eles. A primeira frase dizia: Eu creio que Jesus virá de modo literal, pessoal, visível e audível. Depois eu disse a eles: se vocês concordam com isso, façam um X no quadrado ao lado dessa frase.
A segunda frase dizia: desejo estar pronto quando Jesus vier. Novamente eu disse: se você quer estar pronto, marque este quadrado. Um rapaz entre 20 e 30 anos de idade, que havia crescido em um lar cristão, mas havia se afastado do Senhor, estava presente naquela noite. Concentrado, ele fitava os olhos no cartão, olhando especialmente para o ponto que dizia: desejo estar pronto quando Jesus vier. Ele estava passando por uma terrível luta, pois trabalhava para um dos principais traficantes de droga da cidade. Aquele rapaz havia se tornado um entregador de drogas e devia dinheiro ao chefe do tráfico. Ele pensava: devo marcar um X nesse quadrado? Passamos para o terceiro quadrado com a seguinte frase: gostaria de ser batizado em breve. Veja, quando você vem para Jesus e realmente entrega a Ele toda a sua vida, seu maior desejo é entrar nas águas do batismo para ser totalmente purificado do pecado e dar testemunho da nova vida que você tem nele. Enquanto aquele jovem lutava para tomar uma decisão, ele se convencia de que aquele era o momento em que devia se entregar completamente a Jesus. Ele desejava alcançar a vida nova que somente Cristo pode oferecer. Queria receber a paz e a alegria que a salvação em Jesus pode trazer. Finalmente ele pôs um X no cartão dizendo: sim, Senhor, eu quero estar pronto quando Jesus vier. Quero ser batizado em breve. Pedi que levantasse as mãos os que haviam tomado essa decisão e aquele rapaz levantou a mão. No entanto, quando pedi que as pessoas entregassem seus cartões, ele simplesmente o enfiou no bolso. Mais tarde, descobri que ele havia ficado tão emocionado com sua decisão que queria mostrar o cartão para a mãe. Quando terminou a reunião, o jovem foi até onde a sua mãe estava sentada. Com lágrimas nos olhos, ele a abraçou e disse: mãe, esta noite eu decidi por Jesus. Quero segui-lo. Pela primeira vez em anos tenho paz e alegria. Quero logo ser batizado. O rapaz mal podia esperar para contar à esposa. Com grande alegria no coração, foi para casa. Ao aproximar-se do prédio onde morava, um assassino, a mando do chefe do tráfico, passou pelo carro do rapaz e disparou contra ele. Sua esposa ouviu os tiros, abriu a porta do apartamento onde moravam e segurou em seus braços o corpo ensanguentado do marido, que dava o último suspiro. O enterro ocorreu poucos dias depois. A igreja estava lotada. Alguns de seus amigos, que não eram cristãos, estavam lá. Muitos deles eram colegas de distribuição de drogas. Na igreja, a mãe se levantou e ergueu o cartão de decisão do filho. Ela o leu e, entre lágrimas, disse: meu filho se decidiu por Cristo. Esta não é a última vez que vejo meu menino. Então, tomada pela emoção, aquela senhora fez uma pausa até que, com a voz mais firme que nunca, disse outra vez: esta não é a última vez que vejo meu menino, porque Jesus virá outra vez. E a Bíblia diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. E ela convidou todos aqueles rapazes a entregar a vida a Cristo. E você, quer ter a mesma certeza? Você gostaria de receber a paz e a profunda alegria interior que somente Cristo pode dar? Você gostaria de abrir seu coração à influência do Espírito Santo agora mesmo? Se é esse o seu desejo, acompanhe-me nesta simples oração. Querido Jesus, aceito tua generosa oferta de vida eterna. Desejo ver-te face a face um dia quando vieres em toda a tua glória. Perdoa meus pecados, muda minha vida. Hoje, pela fé, aceito tua graça e misericórdia. Eu creio que tu estás perdoando meus pecados agora mesmo e estás me dando forças para eu vencer os hábitos e atitudes que têm dominado minha vida. Escolho permitir que tu, Jesus, reines no trono do meu coração agora e para sempre. Obrigada por teu amor e tua redenção. Sei que virás em breve e me levarás ao lar onde viverei contigo para sempre. Em teu nome, amém.